gente, esse é o ArchiCast número 127, meu nome é Adilson, e o episódio dessa quinzena vai retomar a série de entrevistas em grande estilo. Nossa convidada foi eleita em 2020 a Arquiteta do Ano pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro, e é uma das palestrantes convidadas para o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, promovido pela UIA 2021 Rio. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas, especialista em Sustentabilidade e Gestão do Ambiente Construído pelo UFMG e curso mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A jovem arquiteta se destacou pelo importante trabalho à frente do projeto Arquitetas Negras, que desde 2018 mapeia a produção arquitetônica de mulheres negras no Brasil. Reforçando sua dedicação ao tema da igualdade racial e de gênero, ela ainda assina o editorial do livro Arquitetas Negras, volume 1, vencedor do Prêmio IAB São Paulo, na categoria Publicações de Arquitetura, em 2019. Como se não bastasse, a arquiteta acumula o cargo de vice-presidente do IAB São Paulo na atual gestão e é sócia fundadora do escritório Brandão de Matos, desenvolvendo projetos e consultorias desde 2014. Quem está aqui para conversar com a gente é a arquiteta Gabriela de Matos. Boa noite, Gabriela. Obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente sobre o seu trabalho e sobre o que você vem produzindo aí. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por essa introdução. Muito bacana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e para conversar com a Gabriela, tô aqui com a Lili, depois de um tempinho aí descansando, né, Lili? Descansando é ótimo. Eu estava convalescendo, eu estou convalescendo, Adilson. Descansar é outra coisa. Eu estou me recuperando, gente, né? Na crista da onda, como o Brasil. A Gabriela vai melhorar meu astral, né? É um prazer conversar com você, Gabriela. Só você mesmo para me tirar da cama e me dar força aí. Ai, que bom, que bom. Nossa, fico feliz de dar uma injeção de ânimo. Não é a primeira vez, né? É isso que eu ia comentar, não é a primeira vez que a Gabriela tá aqui, né, Lili? Não, ela participou dos Arquitetos com Covid, foi isso? Foi sobre o plano emergencial, né, que o IAB criou o ano passado. Olha que coincidência, e eu com Covid aqui agora, nos retorno, que loucura, né, saindo. Pois é, gente, é isso, quase um ano depois ainda, né, a gente ainda tá nesse tema aí, né, do Covid, eu acho que ele ainda vai ficar presente durante muitos anos, né. É verdade. Bom, e a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Fala, beleza? Bom, Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@arquicast.com e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tem também o YouTube, que nossos episódios também estão lá. Temos alguns episódios em vídeo, são bem interessantes. E nosso canal no WhatsApp, a oficina do Arquicast, né, Adilson? Isso. Lá na nossa oficina, a gente tem um número limitado de quem pode entrar, né? Porque o WhatsApp ele limita o número de pessoas por grupo. Mas a gente está pensando em novidades aí. Em breve a gente fala para vocês. Isso aí. Vocês puderam ver, essa semana a gente divulgou a rede de parcerias do IAB, uma série de parcerias que o IAB fez com empresas de produtos e serviços, e quem é associado do IAB da sua região se cadastra lá no site e tem vários acessos a descontos, cupons e coisas bem legais, bem interessantes mesmo. Tem Amazon, tem Lenovo, tem o Cursos da Cura, tem Escola da Cidade, tem muita coisa legal lá para vocês pesquisarem. A gente deixa o link para vocês. E temos salves aí do Instagram, Adilson? Temos sim. A gente vai dar o salve para quem curtiu a nossa postagem do episódio 126, que é os 100 anos do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Vou dar um salve para Brígida Alves, Chico Monteiro, Luiz Sarmento, Giovan Albuquerque, Mariana Maciel, Fábio Barbosa, Alex Santos, Léo Amorim, Fábio Garcia, Isabela Freitas, Samuel Alves, Isabela Ferrari, Flávia Saldanha e outras várias pessoas que curtiram a nossa postagem. Muito obrigado, a gente agradece. E tem uma rápida novidade aí para vocês, né, que até o final de fevereiro a gente vai ter episódio toda segunda e também vai ter episódio extra. Olha só que legal. Isso aí, fiquem ligados que esse episódio extra é um episódio surpresa que vai entrar aí durante o mês de fevereiro. Fiquem atentos. Então é isso, a gente vai pro episódio de hoje, entrevista com a Gabriela de Matos. Então a gente volta na próxima segunda com mais um episódio para vocês. E até mais.
primeira pergunta, então. Você se formou na PUC Minas em 2010, né? É lá que começou a sua discussão e sua luta por representatividade racial e de gênero na arquitetura. Me fala um pouco do ambiente que você estava e, para você, como é que esse assunto começou a surgir. Não foi na PUC que eu, assim, me compreendi, né, enquanto uma mulher negra e consegui entender, assim, como essas relações raciais, elas me afetavam. Não foi na PUC, foi um tempo depois que eu já tinha me formado, sabe? Na PUC, o que eu posso dizer da minha estadia foi um prazer, assim, eu estudava naquele campus maravilhoso do Coração Eucarístico, não sei se vocês conhecem, Belo Horizonte. Eu vinha do interior, então tinha toda aquela alegria de estar morando na capital, todo aquele deslumbre, mas aí foi assim um choque quando eu cheguei na universidade, na faculdade de arquitetura, e eu não consegui me expressar ali dentro, sabe? E eu não entendia muito bem por que ali dentro eu não conseguia me expressar, mas fora dali, em Belo Horizonte, eu já estava envolvida com coletivos de arte, com outros grupos e fazendo trabalhos, enfim. Abri uma casa de cultura, fiz outras coisas estando na faculdade, ainda muito jovem, mas ali na faculdade de arquitetura eu tenho a impressão que eu passei meio que batida, sabe? E aí eu só entendi depois que eu me senti oprimida naquele espaço, né? Foi depois quando eu comecei a estudar as questões raciais no Brasil e tal, que eu comecei a entender o que tinha sido essa minha experiência na PUC. E não foi por conta de injúria racial, porque eu não sofri nada nesse sentido lá dentro, sabe? É que o ambiente me oprimia, e eu acho que ele me oprimia exatamente porque ele era extremamente embranquecido, sabe? Eu não tinha professores negros, eu não tinha professoras negras, eu não tinha referenciais negros, e aí, de certa forma, eu me sentia meio que deslocada ali, sabe? Apesar da arquitetura ser uma coisa que eu sempre quis fazer, de estar realizando um sonho, de ter a oportunidade de fazer esse curso. Foi só depois que eu me realizei mesmo disso tudo, sabe? Então, não foi na PUC que eu comecei isso, não. Foi um pouco depois. Eu já estava no mercado de trabalho, já tinha uns 4 anos de formada, sabe? Quais pessoas você acha que influenciaram essa trajetória profissional? Porque, de certa forma, você já também começava a abordar a profissão ou as suas escolhas de vida de uma forma, digamos, mais interdisciplinar ali também, né? Essa questão cultural, né? Figuras importantes, assim, né? Os nossos mestres, assim, que aparecem, que sejam amigos, profissionais que a gente trabalha, né? Quem você acha que influenciou? Olha, muitas pessoas me influenciaram. Eu acho que eu vivi num momento em Belo Horizonte de muita efervescência assim, cultural na cidade, né? Eu participei de toda aquela questão da retomada do carnaval na rua, das manifestações para poder usar o espaço público. Então, assim, eu tinha muitas referências de outras áreas, principalmente das áreas das artes e da música, muito das artes, o pessoal da Escola Guiá, porque minha irmã estudava na Escola Guiá e eu frequentava muito lá. E também o pessoal do duelo de MCs, que começou a ocupar debaixo do viaduto Santa Teresa na época. Eu tinha meu companheiro até hoje, que era do maracatu, do samba, e eu frequentava também. Então, tudo isso, de certa forma, foi me alertando para a minha experiência de mulher negra, sabe, assim. Então, eu vinha trazendo isso de uma forma paralela ao meu exercício profissional, sabe? Eu não conseguia trazer isso para a arquitetura, e isso era um incômodo que eu tinha, né? Falando, poxa, eu estou pautando, eu estou me organizando com pessoas negras coletivamente e tal, mas na arquitetura eu não consigo tangenciar. Foi mais um pouco para frente que eu consegui entender que eu precisava discutir a arquitetura, sabe? Então, foi mais ou menos por aí. Então, tudo isso, todo esse meio acabou, de alguma forma, me influenciando bastante. É muito interessante ouvir você falando a respeito de uma certa angústia que você tinha na faculdade. Teve uma pesquisa recente, agora não sei se é do IAB, mas eu sei que foi publicado no Arquitele, falando da profissão que ela, no geral, é elitista. Ela tem esse caráter elitista, infelizmente. Acho que você podia contar um pouco, não só da sua experiência, mas através das publicações e das pessoas que você vem conversando a respeito disso, né? Falar um pouco do seu ponto de vista a respeito não só da questão da elitista, mas da questão racial também. É isso, né? Eu estudei numa universidade particular, né? Numa faculdade particular, numa época que não existia o Enem, né? Foi logo depois que veio o Enem, ProUni, etc. Então, eu já participava, assim, de um recorte de classe e ele era muito estabelecido, né? Então, assim, normalmente, no ambiente, a gente não se preocupava com, mas a pessoa tal não tem acesso. Então, isso não era visto, né? Eu só fui
fui ver isso depois, que eu falei, poxa, mas peraí, esse curso ele é elitista, ele é majoritariamente ocupado por pessoas brancas, por quê? Então eu tive que estudar relações raciais, né? E eu acho que é importante dizer isso, porque eu acho que no Brasil, por conta da nossa construção enquanto país mesmo, nós deveríamos, todos nós, estudarmos as questões raciais, né, nosso desenvolvimento social, porque elas refletem todas as áreas de conhecimento. Então, não é uma exclusividade da faculdade de arquitetura. Sim, o curso de arquitetura é um dos cursos mais elitistas. Ele perde para medicina e medicina veterinária, uma coisa assim, sabe? Agora eu não sei como que está esse ranking, mas tinha um ranking de 2015 que nós éramos dos cursos mais elitistas. O ranking considerava elitista o que é a questão da inclusão racial, no caso, ou não outros fatores também, né? A inclusão racial e também da questão de classe. Mesmo com as políticas de cota, né, mesmo com alguns programas que surgiram aí no governo do PT, ainda assim a quantidade de alunos de baixa renda era ainda muito menor, expressivamente menor do que de classes mais altas. Então, também tem uma questão da arquitetura, ela ser também quase uma exclusividade de uma camada social, porque ela não é uma profissão que é vista como uma profissão provável para pessoas de baixa renda ou moradores de periferia, etc. Porque as pessoas não sabem, falta conhecimento. O que é o papel do arquiteto? O que o arquiteto faz? Tem isso também, né? Não só há uma elitização assim, no acesso e no entendimento inicial da profissão, como também na formação do arquiteto, né? Assim, toda a estrutura reforça essa cultura, né, do arquiteto como alguém especial e que demanda uma cultura, algo, né, assim, e uma cultura específica, né, assim, uma cultura de privilégios ali, né, de privilegiados. Eu estudo um pouquinho do ensino de arquitetura, né, mas é engraçado, eu não entrei na questão racial, assim, eu ainda não discuti isso também, né, como isso é um dos indícios muito claros, né. Muito evidente, porque é isso, se não é um senso comum, qual é o papel do arquiteto na nossa sociedade, ou se esse senso comum é que o arquiteto ele só atende uma classe específica, então você já gera aí uma lacuna gigantesca do interesse de jovens, né, de outros lugares que não são desses grupos, né, desses nichos muito específicos, embranquecidos e elitizados, etc. Então isso tudo contribui para a ausência, né? Curioso isso, você só, assim, ter essa... Curioso não, também porque é uma questão de amadurecimento, né, também, né, é pessoal, assim, as experiências de vida vão trazendo esse esclarecimento, né. Eu jurava que isso partia de alguma coisa na graduação, sabe, assim, também, por causa justamente desses mecanismos de ensino, que hoje, pelo menos, me parece muito mais claros. Nós somos professores também, né, hoje há uma percepção por parte do alunado, assim, desses mecanismos, assim, então eles reagem mais, né, eles são mais reativos e aí a gente fica mais atento, isso é positivo, né. Mas eles têm conhecimento, né, Lilica, para isso, né? Eu vou falar, na minha época, porque já é uma época muito diferente dessa época agora, né, pós-ENEM. Já é muito diferente, né? O recorte, né, de quem poderia estudar numa universidade particular e quem não poderia, ele já era muito mais preciso, certo? Eu estudei numa faculdade particular antes disso, então eu não tive colegas cotistas, né? É muito difícil deslocar o olhar na faculdade sem ter essa noção. Essa noção só veio para mim depois. Agora, os alunos que eu palestro para eles, converso, me mandam mensagem, trocam comigo, falam das pesquisas que eles querem fazer já com recorte racial e tudo mais, eles estão partindo de um outro ponto. Mas essa linha, ela é contínua, né? Ela começou no movimento negro da década de 70. Então, ela está em andamento. Esses alunos de hoje, eles já são resultado disso, né? A minha experiência em 2000, 2005, por aí, ela era outra experiência, né? Esse impacto dessa geração, ele é muito importante também porque, como você falou, essas pessoas que vêm de outras realidades mostram também para quem está na academia essa outra realidade que, por mais que a gente tente olhar para isso com um olhar generoso, muitas vezes não é igual, né?
certeza. Apesar de ser uma mulher negra, passar por situações, por exemplo, eu lembro de uma situação na PUC uma vez que eu me inscrevi para um estágio, porque estava tendo aquela reforma ali da Praça da Liberdade, sabe? Eles estavam, né, trocando os edifícios, aí Niemeyer fez aquele edifício, mandou todo mundo lá para perto do aeroporto, tirou todo mundo ali da Praça da Liberdade, enfim. Eu participei de um processo, de um estágio, para fazer um estágio com o Grigo Cardia, que estava assim, ele é demais, mas na época estava bombando muito. E aí eram 10 selecionados, aí passaram 9 pessoas da UFMG e eu da PUC. E eu lembro que uma das professoras que fez parte do júri que selecionou, ela era da PUC e da UFMG, ela me chamou lá na PUC e falou: Gabriela, peraí, você tem esse currículo aqui? Você já fez tudo isso? Porque, olha, eu já estava fazendo exposição de arte, já estava fazendo muitas coisas naquela época. A gente fez um projeto de exposição de arte aqui na primeira virada cultural de São Paulo, uma galeria de arte itinerante, enfim, já estava fazendo muita coisa. Então, meu currículo realmente era um currículo que era isso. Eu sempre fui uma pessoa envolvida em várias coisas. Aí ela ficou assustada de ver que eu tinha aquele currículo, porque era isso, nunca tinha olhado para mim na faculdade, entendeu? Então, assim, isso é atribuído, sim, a uma questão racial, apesar de não ser uma coisa, assim, uma injúria, né, no sentido de falar, você não pode, tal, porque você é uma mulher negra, etc. Duvidar da minha capacidade ou não me enxergar naquele processo, que foram 5 anos que eu fiquei lá, faz parte de um apagamento por conta da raça. Porque eu tinha colegas que, por muito menos, estavam sendo protagonistas da situação. E homens, principalmente, sabe? Pouquíssimas mulheres, mas os homens, principalmente. Então, assim, isso faz parte, obviamente, dessa questão. E isso me tocou na época. É o conjunto da situação, você precisa de conhecimento, você precisa estudar para entender, né? Como que aquilo ali afeta e como que aquilo ali te constrói também, né? De certa forma. Essa experiência na PUC, ela é uma experiência que eu trago comigo, né? Apesar de lá naquele momento eu não ter sido combativa, reativa, enfim, não soube, né? Transformar aquilo numa ação, eu ficava na minha cabeça pensando assim, não, só preciso me formar porque eu quero ir para a rua, eu quero trabalhar, entendeu? Porque eu já estava trabalhando, né? Então, na minha cabeça, eu passei dessa forma. Uma pena, porque eu acho que eu poderia ter contribuído muito mais se eu tivesse sido vista, né, pelos meus professores, pelas minhas professoras. Mas, enfim, assim, a experiência toda para mim é positiva, sabe? Eu trago de uma forma positiva. Sim, sim. Você tornou positiva, né? Poderia também, né, ter resultado outra coisa, né? Há muito exercício crítica e quase uma terapia, assim, né? Um autoconhecimento, de fato, né? Terapia, com certeza. Terapia, muita terapia para entender. Para transformar nisso, né? Você conseguir entender dessa forma, né? Você tocou aí nesse ponto, né? De gênero também, né? Então, são questões da contemporaneidade, do nosso meio, né? A questão racial, a questão de gênero. Mas para você, elas sempre tiveram associadas ou não? Assim, como é que é isso também na sua vida profissional, assim, né? Se você já sofreu algum preconceito nesse sentido, se você vê isso como parte de um mesmo problema, né? Assim, fala um pouco também da questão de gênero, que é aí uma outra bandeira, uma outra força, né? Que você traz no seu discurso, nas suas ações, né? Aparentemente estão juntas, mas eu não sei se sempre foi assim, né? Não, a questão racial, ela veio para mim primeiro. Assim, a questão racial veio primeiro. Eu acho que a violência racial para pessoas pretas, ela atravessa de uma forma, assim, que é antes de você, sei lá, antes de você se compreender, antes de um bebê poder se manifestar como um homem ou como uma mulher, um macho, uma fêmea, ele já tem olhares racistas sobre ele, sabe? Já tem pessoas pensando. Acompanhei isso muito por conta da minha filha. A questão racial, ela veio primeiro, sim, por conta desses movimentos que eu já estava engajada, maracatu, samba e tal, né? Periferia, o rap, etc., eu sentia a violência racial muito mais do que a questão de gênero. E aí eu digo num sentido assim mais amplo, sabe? Num zoom maior. Porque quando você vê dentro dos grupos, aí você vai enxergando a questão do gênero, sabe? Porque na hora que você coloca, beleza, aqui nós estamos aqui num grupo, numa roda de samba e tudo mais. Então vamos ver aqui quem é que pode tocar, quem é que pode cantar, quem é que organiza a situação. Aí na maioria das vezes, quando você vai ver, quando a coisa se constrói a partir de uma experiência, apesar de ser negra, muito ligada a uma questão eurocêntrica, porque normalmente, comumente, na África, é o matriarcado que impera, e não o patriarcado, né? Esse patriarcado a gente herdou de uma questão colonial.
Ele não veio numa bagagem africana e nem indígena, nem era nossa aqui, né, dos nossos povos originários. Então, a gente vê que isso é passível de acontecer em qualquer tipo de organização social. Eu sinto dessa forma, muita gente escreve sobre isso também, que existe uma questão racial, primeiro, aqui na nossa construção mesmo de país, né, como que a gente foi fundado, etc. E depois vem uma questão do machismo. Interessante isso, que também é algo que, na verdade, ele é transversal, né, aos grupos, como você está falando, né? Ele não quer dizer isso, né? Assim, ele está presente de qualquer forma também, né? Que é algo que eu presencio também, por exemplo, né? Assim, vindo de um outro nicho totalmente diferente, né? É algo presente para mim também, né? No seu cotidiano profissional, hoje ainda é um problema essas duas questões, ou é algo que, pelo alcance que você tem hoje, pela sua representatividade, é algo já respeitado, esse lugar, né, mais tranquilo, mais respeitado, mais consciente, assim, perante os outros? Você já chegou nele ou ainda é, assim, né, uma luta, né, assim, você ainda percebe isso, né? Percebo total. Primeiro porque eu não acredito em uma experiência única que dê conta de ultrapassar essas questões que são estruturais, sabe? Eu, Gabriela, eu não tenho condição, não adianta eu achar que alguém não vai falar isso ou não vai me tratar de certa forma porque eu tô nesses lugares. Porque sendo vice-presidente do IAB, já me questionaram se eu era secretária, entendeu? Estando no júri da Bienal, apresentando a Bienal, me perguntaram o que eu fiz para chegar lá tão rápido. E a pessoa nem, né, não sabia de toda a minha experiência de vida. Então, não tem nada que blinde no Brasil uma pessoa negra de estar em espaços onde ela tem, falar poder, não, porque não é uma questão de poder, mas onde ela tem voz, onde ela consegue se expressar, sabe? Na mesa, né? Participar das tomadas de decisão. Não tem esse lugar que blinde a pessoa de ouvir esse tipo de coisa, gente. A gente escuta mesmo. Não tem toda hora alguém questiona se você tem capacidade de estar no lugar onde você está. Quando você está nesses lugares, né? Quando você ainda não está nesses lugares, tem todas umas barreiras que são colocadas para você ter que provar que você tem capacidade de chegar nesses lugares, né? Então, infelizmente, é por aí a história, né? Infelizmente. Gabriela, acho que você podia explicar para quem está ouvindo a gente o que é o Projeto Arquitetas Negras e como é que ele funciona. Sim, então, o Projeto Arquitetas Negras é uma pesquisa. Eu comecei em 2018, exatamente por tudo que eu contei antes aqui, né, por essa vontade de trazer a minha experiência, assim, em organizações e, enfim, convívio e tal, com pessoas negras, que eu já estava fazendo em outras áreas, trazer para a arquitetura. E quando eu quis me conectar com essas pessoas, com arquitetos e arquitetas negros, eu não encontrei essas pessoas. E aí eu não conhecia muitas delas, conheci uma ou duas, e aí eu falei, bom, então talvez eu tenha que perguntar onde estão essas pessoas e fazer um mapeamento, né? Só que eu tive a impressão de que, e na época eu morava em Governador Valadares, eu já não estava mais em BH, e comecei esse projeto lá. E aí eu tive a impressão que apareceriam poucas pessoas, porque quando eu digitei no Google, assim, arquitetos negros, não apareceu nada. Arquitetas negras, não apareceu nada. Eu falei, bom, então talvez sejam poucas pessoas interessadas por arquitetura, né? A minha inocência. E aí eu fiz esse formulário, um formulário onde eu fazia várias questões, assim, para entender não só onde estavam essas pessoas, mas com que elas estavam trabalhando, elas tinham formado universidade particular ou pública, se elas tinham feito pesquisa científica, qual pesquisa elas tinham feito, enfim, um questionário, assim, bem completo. E na época, em uma semana, eu recebi 300 respostas. E aí eu resolvi perguntar às arquitetas negras, tá? Porque naquele momento, Adilson, eu achei um grupo no Facebook de arquitetos negros. E aí eu falei, bom, então tá, tem esse grupo aqui, o pessoal tá meio que organizado aqui, enfim, existe então esse grupo. Então, e as arquitetas? Então eu foquei na questão de gênero e de raça, né? E também entendendo já por conta da minha experiência com outras pesquisas que é isso, né? A mulher negra, ela, infelizmente, ela sofre essa violência dupla, né, de gênero e de raça no Brasil. E seria interessante saber como as minhas colegas estavam fazendo para sobreviver nesse mercado, com essa profissão tão elitizada, né? Sendo mulheres negras como eu. Então foi aí que começou o projeto Arquitetas Negras. Quando eu recebi
esse número, assim, que para mim foi expressivo, né? Em uma semana eu fui de nenhuma a 300, né? Eu falei, bom, então peraí. Aí eu vi as experiências, os relatos muito próximos do meu, sabe? Assim, de pessoas que estavam tendo dificuldade de acessar o mercado, não passavam em entrevistas de emprego, porque às vezes chegava com cabelo black power, eu chegava trançada e o escritório eu achava que não estava dentro do esperado para esse imaginário da arquiteta, né? Eram relatos muito próximos do meu. Mas quando eu vi também as pesquisas e os trabalhos que estavam sendo feitos, alguns me chamaram a atenção e aí eu falei, bom, isso aqui é muito interessante, eu acho que eu não posso ficar com essa informação só para mim. Você fez o compilado, né, e publicou o livro, que é o primeiro volume, né? Imagino eu que, como é um primeiro volume, você vai ter o volume 2, volume 3, volume 4. Como é que é a organização disso? Você também vai lançar outros editais, pretende publicar outros livros? Como é que tá isso nesse projeto? A ideia do edital, ela vai continuar presente porque é um caráter democrático que eu quero ter nessa publicação, exatamente por conta desse pioneirismo que ela tem de ser a primeira publicação, a primeira compilação de arquitetas negras. Então, eu vejo essa publicação Arquitetas Negras sendo um selo, né, onde trabalhos vão surgindo. Agora, essa primeira, ela não teve uma temática, né? A temática, ela é um panorama do que estava sendo produzido e pensado por arquitetas negras. Então, essa primeira foi assim. Mas eu acredito que a segunda já tem um recorte com um tema, né? E aí vai abrir o edital de novo, porque é óbvio, eu acho que assim, o projeto Arquitetas Negras, junto com outras organizações, outras ações que têm esse caráter de pensar arquitetura e urbanismo por essa perspectiva racial, estão, de alguma forma, movimentando, sabe, esse campo de conhecimento da arquitetura e do urbanismo. Então, é natural que surjam mais pesquisas agora também, sabe? E aí eu não posso ficar presa ao projeto Arquitetas Negras e ao mapeamento, apesar do mapeamento agora, nós estamos com 619 arquitetas negras mapeadas. Então, muito legal, muito bacana, muito bacana. E é importante dizer também, Adilson, que assim, o projeto Arquitetas Negras hoje também é uma base de dados para dizer, olha, nós somos 619 arquitetas negras e nós existimos. Porque enquanto o Conselho de Arquitetura e Urbanismo não fizer um recorte étnico-racial no formulário onde você preenche lá e se registra no Conselho, e aí a partir desse momento comece a produzir dados sobre essa realidade da profissão e depois faça um censo, né, para mapear, para entender para trás, né, como é a nossa profissão, a gente está dividindo a profissão em homens e mulheres. Entendeu? Nós não sabemos quantos negros, quantos asiáticos, quantos indígenas, nós não sabemos, e isso é um atraso gigantesco, porque os conselhos, as entidades ligadas à arquitetura e urbanismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros lugares, já fazem isso há muitos anos, sabe? Já fazem isso há muitos anos. Então, assim, é uma forma da gente se manifestar e dizer, olha, nós existimos, né? Nós somos 600, nós somos 620, nós somos 700, e a gente vai contando até que o Conselho de Arquitetura, por ser um conselho, né, ter a possibilidade de fazer isso de forma, né, muito mais ampla, faça isso, né? E comece a partir daí produzir políticas, né, específicas para os profissionais, porque no ano passado a gente teve um diagnóstico de gênero da profissão feito pelo próprio CAL, e a gente entendeu que arquitetas negras podem receber até 13 vezes menos do que os arquitetos brancos. Isso é muito diferente, a gente já sabia disso na prática, mas entendeu? Quando o conselho diz isso, quer dizer que, peraí, a anuidade pode ser cobrada a mesma para todo mundo? Entendeu? Todo mundo acessa o mercado de trabalho da mesma forma? Não, tem um erro aí gigantesco, né? Então, eu acho que hoje o projeto ele tem essa função também, ele parte de uma questão de pesquisa, mas ele também tem uma função, por conta da pesquisa e por conta dos dados, de se posicionar nesse campo de conhecimento e de cobrar, né? Até a próxima pergunta aqui que a gente preparou, um pouco relacionado com essa questão da representatividade, que você é cofundadora do Instituto Tebas, de Patrimônio e Cultura. Acho que você podia explicar para quem está ouvindo quem que foi o Tebas e as contribuições dos negros para a arquitetura brasileira que você destacaria. Não só do Tebas, mas de outros arquitetos também, arquitetos e arquitetas. Então, o Tebas, ele foi, até hoje, o que a gente tem notícia, talvez ele tenha sido o primeiro arquiteto negro, né, que fez obras de grande porte, né, no Brasil. Ele era um homem negro, escravizado,
nascido em Santos e fez obras que ajudaram a construir assim, a cara de São Paulo no século XVIII e XIX. Mas o Tebas ele foi tardiamente reconhecido enquanto arquiteto. E é também uma forma, é um epistemicídio, né? É uma forma de apagar a contribuição intelectual que o arquiteto teve, né? Tentar diminuir de alguma forma o trabalho do Tebas. Acontecia muito isso. Não é que eu estou dizendo que a profissão de artesão, enfim, de qualquer tipo de ofício, seja menor do que o de arquiteto. Não é isso. Mas a tentativa de toda forma distorcer o que ele fazia, que era projeto e execução. Então, o que a gente conhece como projeto e execução, a arquitetura. Ele desenhava o que ele fazia, então, assim, o que ele executava. Então, fora ele ter esse conhecimento do projeto, ele também era um cara que sabia executar perfeitamente. Ele trabalhava com pedra e tudo mais. Então, assim, ele teve essa experiência que ele foi um cara que ele comprou a alforria dele antes da abolição da escravatura. Ele foi reconhecido aí naquela sociedade aqui, né, aqui paulistana, por conta dos feitos dele. É muito sério essa tentativa de apagamento do Tebas. E o Instituto Tebas, ele vem exatamente para isso, para de alguma forma fomentar não só as pesquisas sobre quem foi o Tebas, qual a contribuição do Tebas para a arquitetura, qual a contribuição do Tebas para a engenharia, como a experiência do Tebas ela diz muito sobre a nossa história, né? A nossa história do país, né? A história de São Paulo. Então, assim, o Instituto Tebas ele vem para, de alguma forma, fomentar tudo isso, sabe? E dar visibilidade para o trabalho do Tebas. É nesse sentido que a gente funda o Instituto Tebas e as ações que a gente vem traçando também para esse ano, principalmente, são todas ligadas a esses eixos que eu disse, sabe? O Instituto, eu imagino que não seja só para... Claro, tem um trabalho do Tebas que é importantíssimo, mas eu imagino que ele fomente e também faça esse tipo de pesquisa com arquitetos negros que tenham uma contribuição para a sociedade também, né? Então, na verdade, o que a gente vem fazendo aqui, assim, aí já é uma pesquisa minha, pessoal minha, é entendendo também quem foram esses arquitetos e arquitetas negras, sabe? Qual é essa herança que nós trouxemos, né, que os nossos antepassados trouxeram de arquitetura e de urbanismo, né, de organização espacial e tudo mais, que veio trazida da África para o Brasil, sabe? Que essas pessoas, elas não tiveram diploma de arquiteto ou de arquiteto, mas eles fizeram arquitetura. Eles construíram a arquitetura colonial com técnicas construtivas africanas. E depois, em algum momento, também isso transformado junto com a arquitetura indígena, com a arquitetura portuguesa, enfim, né? Essa mistura toda aconteceu. Mas atribuir também essa herança da arquitetura africana é um passo que a gente ainda está tomando, sabe, Adilson? Então, assim, a gente ainda não consegue dizer assim, teve o Tebas lá naquele momento, né, século XIX e tal, mas e no século XX teve tal pessoa. Não. O que a gente consegue entender é que, por exemplo, a arquitetura de terreiro é uma arquitetura muito importante. A arquitetura africana veio trazida, né, assim, ela vem sendo praticada. A arquitetura de quilombo, sabe? A arquitetura de senzalas e etc. Mas não é uma pessoa que é um arquiteto prático, é isso que eu quero dizer. Não é exatamente uma pessoa com um diploma de arquitetura, exatamente porque eu falei lá atrás, porque a questão do diploma ela é uma questão que é exclusiva, né, para alguns grupos da sociedade, né, para algumas classes. Então, a gente está tratando ainda de acesso. Eu consigo te dizer, por exemplo, que existe um mestre bambuzeiro no interior de Minas, em Ravena, que está fazendo arquitetura, entendeu, de bambu sustentável, com um design muito bacana e que está formando a sociedade, principalmente mulheres ali da comunidade dele, para trabalhar com bambu. Isso, para mim, é arquitetura. Mas a pessoa não tem um diploma, entendeu? Tem essas experiências, entendeu? É porque a gente precisa, quando a gente fala de pessoas negras ou pessoas indígenas, a gente precisa entender que existem outras camadas aí, sabe? Que dificultam esse acesso à universidade. E eu fico imaginando também na própria construção. Você tem caras que sabem muito do que fazem e fazem sem os arquitetos e a gente está numa discussão, né, do nosso campo, de como resolver ou ajudar a resolver os problemas da cidade, sendo que muita gente tem essa autoconstrução e a gente sabe, né,
da periferia, na sua maioria, infelizmente, são negros, são pessoas que têm uma cultura própria ali, feita, né, nas periferias e que são valorizadas muitas vezes por ali, mas que não têm um diploma por uma mera questão burocrática ou prática e que ajudam então ali no seu entorno fazendo arquitetura. Existe um antagonismo gigantesco em você pensar o seguinte: a mão de obra que foi trazida, vou tratar aqui entre aspas, a mão de obra que foi trazida para construir o Brasil enquanto país, foi uma mão de obra africana, certo? Esse pessoal já vinha produzindo uma arquitetura milenar. Eram técnicas construtivas que eles não criaram aqui no Brasil. Eles trouxeram de lá e adaptaram às nossas condições aqui. Ou seja, tecnologia pura, entendeu? Essas técnicas, esses sistemas construtivos, eles vieram trazidos. Aí, construiu o que a gente conhece, porque a arquitetura colonial, grandes prédios que a gente conhece, que a gente trata como nosso patrimônio arquitetônico, foram construídos com taipa. A gente sabe qual é o sistema construtivo. Esse sistema construtivo, ele é africano. E aí, a gente vê hoje o antagonismo, eu digo por quê? Aí a gente vê hoje qual é a população que não tem acesso à arquitetura hoje, que não tem acesso a uma moradia de qualidade, ou que não tem acesso a moradia nenhuma, entendeu, no Brasil. É um antagonismo gigantesco, porque são as pessoas, são os descendentes das pessoas que construíram esse lugar. Mas isso é causado exatamente por essa noção aí colonial, né, de usar uma coisa e depois descartar. Né? Você usa e depois você descarta. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, sabe? Porque, assim, nós temos uma quantidade de pessoas negras e pessoas também não negras interessadas em pesquisar esses sistemas construtivos e dar uma roupagem mais contemporânea para eles, sabe? Porque são sistemas, a maioria das vezes, extremamente sustentáveis, né? Extremamente fáceis de fazer e levando isso para a universidade, né? Porque enquanto a gente também não tinha essa perspectiva na universidade, eram outras pesquisas que estavam sendo feitas, né? Que áreas da atuação dos arquitetos e arquitetas, do próprio urbanismo, você percebe as maiores carências em termos de igualdade racial e de gênero? Sei que a gente falou um pouquinho aqui da questão das periferias, mas eu queria que você falasse um pouco também, não só, né, dessas carências, mas também nos ambientes profissionais mais resistentes às mudanças, assim, que a gente está buscando de alguma maneira, né? Eu não sei se eu consigo ver um nível de resistência maior em certo âmbito ou em outro. Eu acho que existe a resistência em todos os âmbitos. O fato é que a gente consegue ver, a gente sabe qual é a cor do canteiro de obra e qual é a cor do escritório. Né? Isso é uma coisa que é muito explícita para a gente, né? A gente consegue notar isso. E os dois têm o papel de estabelecer, né, de enraizar esses preconceitos todos. Né? Então, assim, tanto no canteiro de obras, que é majoritariamente masculino e negro, né, seria interessante também ter mais mulheres, ter, enfim, pessoas de outras etnias, outras raças, etc., porque o fato de ter só pessoas negras também diz respeito a uma condição de trabalho mais precária, enfim, né? E quanto ao escritório, porque o escritório, a gente vê muita pessoa vai lá e fala assim, coloca lá na internet, eu sou antirracista, né? Eu sou contra o racismo e tudo mais, mas, gente, tá bom, legal, né? Quer dizer que a pessoa, de alguma forma, se incomodou com isso, né? Com o racismo. Mas dá uma gerada na sua cadeira, né? Vê quem é que está trabalhando com você, né? Ou então, vê onde estão as pessoas negras dentro do seu escritório. Elas estão fazendo gestão de projeto, elas estão na área de criação, ou elas estão só na limpeza, servindo um café, entendeu? Então, para mim, é muito gritante os dois lugares, né? E também os outros lugares de pesquisa, né? De curadoria, enfim, das instituições, quem estão nas diretorias. Todos os lugares precisam passar por essa perspectiva racial. E quando eu falo passar pela perspectiva racial, é importante dizer também que eu não estou falando só de destacar a ausência ou a presença de pessoas negras, não. É também destacar a presença massiva de pessoas brancas. Porque raça não é só negro, né? Raça é branca também. Pessoa branca, ela também passa por uma questão racial. Ela também é uma raça e ela representa uma coisa. Então, quando eu estou aqui falando da minha perspectiva de mulher negra, das violências e das injustiças que eu sofro na sociedade por conta de ser uma arquiteta, de ser uma mulher negra,
Também é importante que as pessoas brancas pensem nas vantagens que elas têm por serem pessoas brancas. Porque essa moeda ela tem dois lados, né? Enquanto uma pessoa está sendo colocada numa condição ruim, tem uma outra que está sendo colocada em uma condição boa. E isso precisa ser colocado na balança. Senão fica parecendo que o negro está vitimizando. Não é vitimizando, é que infelizmente o nosso lado da moeda é esse e o dos brancos é o outro, entendeu? Então vamos todo mundo discutir isso. Pensar, então eu tenho privilégio e eu tenho problemas por conta disso. Então vamos saber aqui como que a gente faz para harmonizar isso aqui no nosso ambiente de trabalho, sabe? Que eu acho que é por aí. Ninguém é antirracista 100%, nem pessoa preta, nem pessoa branca. Eu não acredito nisso, sabe, Adilson? Eu acho que todo mundo precisa se desconstruir diariamente, porque a gente vive num país racista, entendeu? Então essa desconstrução ela acontece em todos os ambientes. Na arquitetura não é diferente, né? Me instiga muito também procurar saber qual a melhor forma de fazer com que isso no dia a dia seja discutido. Assim, a gente fica se questionando, assim, né? Eu, como pessoa branca, né, fico pensando qual a melhor forma que eu posso, além da postagem do Instagram, por exemplo, né? Eu sei que é no dia a dia, eu sei que é o procurar ser a melhor pessoa possível, mas às vezes a gente fica muito no escuro em saber como melhorar. Isso é muito da discussão, de uma conversa, por exemplo. Isso que a gente está fazendo aqui é uma das coisas, mas a gente ainda fica instigado de eu, como pessoa branca, como é que eu posso melhorar essa situação. Eu sei que talvez não tenha uma resposta pronta pra isso, mas é uma coisa que fica realmente me incomoda também, sabe? Não tem uma resposta pronta, não. Porque se tivesse uma resposta pronta, era isso, era fácil, entendeu? A gente ia lá, praticava, pronto, acabou, entendeu? Não tem uma resposta pronta, tem tentativas e tem, assim, igual eu falei, essas desconstruções que elas têm que acontecer diário. Agora, é muito importante você pensar assim, poxa, tudo bem, agora nós temos aqui, não sei, 4 pessoas no escritório, as 4 pessoas são brancas, moram aqui na região e tudo mais. E se a gente fizesse um exercício de trazer uma pessoa de outra região, entendeu? De uma outra etnia, que tivesse outra experiência de vida, você não está fazendo favor para outra pessoa, sabe assim? Você está enriquecendo o seu processo de trabalho, porque você está trazendo uma outra visão, uma outra perspectiva de mundo, né? Que vai modificar, inclusive, o produto que você está oferecendo. É uma diversidade, mas não é falar, é importante ter diversidade de uma forma superficial, não. É que a diversidade, exatamente por ela trazer pessoas com experiências diferentes, de lugares diferentes, é que ela enriquece muito, né? Tanto o ambiente de trabalho, quanto as relações também, né? Então, assim, eu tenho ido em escritórios de arquitetura falar sobre isso, quando o escritório, tá interessado, Gabriela, por favor, vem aqui e tal, conversa aqui com o pessoal. Eu vou, e aí eu levo uma palestra onde eu mostro referências de escritórios de arquitetados e etc, e mostro a obra. E o profissional, sabe, mais o nosso processo enriquece, não é isso? Então, a gente pode fazer um exercício desse na nossa cidade, onde a gente está. Buscar pessoas de outros lugares, né, que têm outras experiências. Eu acho que só isso já enriquece e auxilia muito esse processo de desconstrução diário que dá para fazer dentro do escritório. No meu escritório, eu faço o quê? Às vezes eu busco também fornecedores, sabe? Eu vou fazer, sei lá, eu trabalho para interiores também, e aí eu falo, vou fazer uns móveis planejados. Aí eu busco as mulheres, donas das empresas de móveis planejados, sabe? Eu vou fazer uma obra, eu busco as empreiteiras, sabe? Eu sempre busco primeiro essas. Se não me atende por conta porque eu vou te falar, aqui em São Paulo, as agendas dela estão lotadas. Mas se não me atende por conta de prazo, aí eu busco o outro. Mas, na maioria das vezes, eu tento me deslocar. E é difícil, não é fácil, não. É um exercício que a gente tem que fazer e que é difícil fazer, porque não é o comum, né? Não é o que a gente acha fácil no mercado. Mas é importante de fazer, porque é na prática, entendeu? Quando a gente começa a movimentar também economicamente, a gente começa a fazer diferença. Como é que você enxerga essa representatividade feminina na arquitetura brasileira nesse início do século XXI? Eu sou sempre muito positiva, sabe? Sou das mais otimistas. Eu acho que a gente começou muito bem. A gente, né, começou esse ano já com a Nádia Solmec sendo eleita arquiteta, né, a presidente do CAL, BR, isso é muito importante. O IAB Nacional também, Maria Elisa Batista, que não foi minha professora, mas fomos contemporâneas na época da PUC, né? Ela era professora na PUC, é muito respeitada sempre. Também como presidente do IAB Nacional. Tem Eleonora, que é presidente da FNA.
a Ana Góes, presidente da ABEA. Então, assim, eu acho que a gente começa bem. Em termos de questões de gênero, eu acho que a gente está muito bem. Eu só fico querendo que, em algum momento, tenhamos também representatividades negras, indígenas nesses lugares, sabe? Eu acho que é muito importante a gente sempre fazer uma análise sobre a questão racial. Questão de gênero só no Brasil, ela não pode ser levada sozinha, porque nós fomos um país construído com mão de obra escrava, né? Nós tivemos um sistema de escravidão aqui, inclusive o último, né, a ser abolido na América. Então é importante a gente ter isso em perspectiva e tentar desconstruir isso de todas as formas. A população negra, mais de 50%, 54% da população brasileira. Então a gente precisa entender essas camadas, né, e trabalhar para ter mais representatividade racial nesses lugares. Mas me contempla muito, principalmente Maria Elisa e Nádia, que eu acompanho mais de perto, tenho muita esperança na gestão que elas vão fazer, sabe? Então eu estou feliz com o resultado de uma forma geral, assim, comemorei muito, sabe? Eu acho que são oportunidades boas. Por exemplo, no CAU aqui, nós temos a primeira chapa de mulheres, né, aqui no CAU São Paulo, que ganhou no ano passado. E temos arquitetas negras também nessa chapa, e isso é muito importante. No IAB, eu estou como vice-presidente, mas nós temos também, pela primeira vez no IAB de São Paulo, um corpo de profissionais negros muito grande, né, com arquitetas e arquitetos negros, sabe? E são instituições que, por estarem em regiões de privilégio, né, Sudeste, têm essa potência de influenciar, de certa forma, outros lugares, né? Então, eu acho que a gente tem que passar esse recado de uma forma muito positiva e começar essas desconstruções por aqui mesmo, porque se a gente está nesse lugar de privilégio e visibilidade, é aqui que esse recado tem que ser passado, né? De uma forma geral, eu estou otimista, bem otimista. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, a gente sempre pede para os nossos convidados uma dica para dar para quem está ouvindo a gente. Gabriela, então eu vou deixar você dar sua dica aí. A dica é uma publicação, Arquiteturas em Paraguai, que é uma publicação organizada pela Goma Oficina, aqui de São Paulo. A minha é extremamente interessante, eu acho que todos e todas as arquitetas do Brasil precisavam ler isso. Bom, Lili, tá com a sua dica aí? É uma série que eu maratonei, assim, vi num dia, ela é super fácil de ver, eu achei fantástico. Eu confesso que eu não conhecia a figura da Fran Lebowitz, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que é um documentário do Netflix, dirigido pelo Martin Scorsese, que é amigo dela. Então, assim, além de ser linda a série, é linda visualmente falando, musicalmente falando, a Fran Lebowitz é uma figuraça, eu não a conhecia, e a série é sobre Nova York, a relação dela com Nova York. Se chama Faz de Conta que Nova York é uma cidade. Em inglês é né, Pretend It's a City, porque ela é muito sarcástica, muito mal-humorada, não gosta de gente, assim, não gosta de esbarrar em ninguém, e mora em Nova York, ama tudo que tem de ruim em Nova York. Ela também acha, bom, melhor em Nova York do que em outro lugar. Então tem uma visão da cidade muito interessante, sabe? E mostra a cidade, mostra as imagens, achei muito legal. Eu vi num dia e já revi, eu gostei tanto que eu já revi. Eu gosto muito do Martin Scorsese também. Eu acho ele uma figurinha, os dois, aparecem os dois intimamente, assim, sabe? Vale muito a pena. E vale a pena também pela cidade, pela visão dela. Ela critica o projeto da Times Square total. Ela faz uma crítica muito boa ao projeto da Times Square. Perfeito. Acho que vale a pena ouvir também, inclusive, desse ponto de vista. É muito legal. E ela é uma escritora, também não li nada dela, mas acho que a gente deveria, porque ela fala sobre cidade, uma coletânea de ensaios, Metropolitan Life, que ela escreveu em 1978, e Social Studies, 1981. Não escreveu mais nada, só fez palestra, talk shows, assim, e diz ela que faz tudo para continuar a pagar Nova York, que é uma coisa caríssima, que ninguém que mora em Nova York sabe como é que consegue. Que é caríssimo, assim, mas de alguma maneira você consegue. Ela fala, não, pode vir que a gente consegue, mas ninguém sabe como. Porque é caro demais, é exorbitante. Mas é possível. É muito bom. Então é isso aí, essa série é muito legalzinha, vale a pena. E usem máscara, pelo amor de Deus, máscara.
Hoje eu vou dar 2 dicas. Acabei pesquisando aqui e achei 2 coisas que eu lembrei de dar dica que eu acho bem legal. Primeira é o álbum Black Pumas, da banda que chama com o mesmo nome. O álbum foi lançado em 2020. Tem uma música muito famosa deles, pelo menos pra mim é famosa, chama Colors. A música é muito legal. É um vocalista e um guitarrista que tem outros músicos contratados. E recomendadíssima a banda. Procurem aí nos seus streamings a banda Black Pumas. É muito boa. A outra dica é uma série que eu comecei a assistir essa semana que chama, em inglês é Joy's Extraordinary Playlist. Em português é Zoe e Sua Fantástica Playlist. É uma série que tem uma garota que... Vou contar rapidamente como é que é a sinopse. Mas é uma garota que ela vai fazer uma tomografia, acontece um negócio com ela, e ela ganha a habilidade de ouvir o pensamento das pessoas através de uma música qualquer. É uma série que tem uma pegada meio musical, mas é bacana, assim, porque mostra música conhecida. Assim, não é uma música criada pra série, é uma música tipo cantam Satisfaction, canta a música da Taylor Swift, enfim. E aí no meio da história. E é divertida pra caramba, assim. Então recomendo aí o álbum do Black Pumas e a série Joy's e Sua Fantástica Playlist. Gabriela, queria agradecer você pela sua disponibilidade de tempo aqui, por ajudar a gente a conversar sobre esse assunto, que eu acho que ele é fundamental pra gente enquanto profissão, enquanto sociedade também, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, por deixar a gente ouvir você também. Ah, gente, eu que agradeço de verdade, assim, a oportunidade de poder, assim, numa conversa muito tranquila, conversar sobre questões estruturais que são sérias, mas, assim, de uma forma que a gente não crie barreiras para conversar. Eu acho que a gente não tem que ter barreira nenhuma, entendeu? Porque se a gente quer vencer isso tudo, a gente tem que poder falar abertamente, entender que ninguém é perfeito, né? Que, assim, a gente está em construção o tempo todo e que o ideal é a conversa, o diálogo. Então, eu agradeço muitíssimo vocês por essa oportunidade. E, bom, espero que no ano que vem, se a gente for conversar, não tenha mais Covid, pelo menos. Estamos todos rezando. Gabriela, muitíssimo obrigada. Vamos conversar mais e também, assim, parabéns pela premiação, parabéns por toda a sua trajetória, não só pelo tema, né, não só por abordar um tema necessário, mas por ser uma menina muito proativa, de fato, né, assim, nova, consciente e com uma visão da arquitetura como uma função social, né, assim, que é o que a gente mais precisa, de fato, né. Eu acho que você contribui de uma maneira geral, honestamente. Obrigada mesmo. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.